Havendo um número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, professor Célio Luparelli, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão ordinária, em 26 de maio de 2015. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, Laura Carneiro, segundo secretário, e a convite, professor Rogério Rocal, Edson Zanata e Paulo Messina. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Raimon, professor Rogério Rocal, Edson Zanata, Renato Cinco, Leonel Brizola, Jefferson Moura, Marcelino Dalmeida, Átila Nunes, Elton Babu, Ivanir de Melo, Jimmy Pereira, César Maia, professor Célio Luparelli, Dr. Eduardo Moura e Rosa Fernandes, assume a presidência o senhor vereador professor Rogério Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador César Maia, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17h06. Lida e aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador William Coelho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa tarde a todos. Recebi em meu gabinete, essa semana, um catálogo, um livro da Conlurb, contando ali a história da empresa e em comemoração aos 40 anos de Conlurb. Acredito que todos os vereadores tenham recebido esse livro e também um DVD. E realmente eu quero parabenizar a Conlurb por essa grande evolução ao longo desses anos. Mas quero aqui fazer uma crítica. Eu já fiz um discurso anteriormente falando sobre isso, e hoje eu estou aqui repetindo, que é com relação ao bairro de Septiba. Septiba é um bairro com aproximadamente 60 mil habitantes, que em 2007 para 2008 recebeu uma grande obra de saneamento e pavimentação. Ocorre que, com isso, Sepetiba, que tinha 20% das suas ruas com asfalto, com saneamento básico, passou a ter 60% a 70% dessas ruas com toda a infraestrutura. Sendo que a Conlurb, no bairro de Septiba, continua com o mesmo efetivo, ou seja, hoje Sepetiba é um bairro com aproximadamente 800 ruas, 60% dessas ruas já estão asfaltadas e o efetivo da Conlurb continua o mesmo. E qual o resultado disso? É bem prático. A Conlurb, ela não consegue dar conta do bairro de Septiba. Septiba existe uma gerência adjunta, ou seja, a gerência de Septiba, ela está ligada à gerência de departamento do bairro de Santa Cruz. Então hoje, Pedra de Guaratiba tem uma gerência de departamento, Santa Cruz tem uma gerência de departamento e Septiba tem uma gerência adjunta. Isso vem trazendo vários transtornos para o bairro de Septiba. Por quê? Tudo que a gerência de Septiba precisa, ela depende da gerência de departamento de Santa Cruz. Então, se ela precisa de algum equipamento, se ela precisa de ceifadeira, se ela precisa de máquina, se ela precisa de caminhão, ela tem que solicitar para a gerência de departamento de Santa Cruz. Nosso bairro recebeu também uma obra de revitalização da praia de Septiba, dali da areia
da Praia de Sepetiba. E não temos efetivo da Conlurb, nem máquinas suficientes para manter aquele espaço limpo. E o que está acontecendo? O espaço está sem manutenção e está cada dia pior. Então, o que eu quero hoje aqui é fazer uma solicitação, fazer um pedido para o nosso prefeito Eduardo Paes, para que ele veja essa questão com carinho e transforme a gerência adjunta de Sepetiba em uma gerência de departamento, para que essa gerência possa receber máquinas, possa receber ceifadeiras, possa receber um efetivo suficiente que possa vir a dar conta do bairro de Sepetiba. Hoje, de manhã, eu fui vistoriar, senhor presidente, algumas praças de Nova Sepetiba, que a gerência adjunta de Sepetiba pega também Nova Sepetiba. Só em Nova Sepetiba existem 17 praças. Todas as 17 praças sem manutenção. O mato tinha aproximadamente de 1,5 m a 2 metros de altura. Isso não é diferente de Sepetiba. A Conlurb não consegue dar conta de tantas ruas para varrer, para capinar, para ceifar, de tantas praças que existem em nossa região. Então hoje eu deixo aqui esse apelo ao prefeito Eduardo Paes, que reveja isso e possa transformar a gerência adjunta de Sepetiba numa gerência de departamento, e que a gente venha a ter um efetivo maior, equipamentos novos, não equipamentos usados, equipamentos novos, para que venha dar conta do bairro de Sepetiba. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador, professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, há um ditado antigo que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A verdade é que nós vamos insistir com água mole em pedra dura, esperando que um dia realmente consigamos furar. Voltamos à questão do abandono, do descaso, do desprezo, da desatenção em relação à criança. Isso não é privilégio no nosso país. Há muitos países que têm essa conduta, mas certamente no Brasil esse caso está tomando proporções assim inimagináveis. Nós temos uma legislação bastante forte de proteção à criança, tanto na Constituição como na legislação infraconstitucional, mas infelizmente as autoridades e a sociedade teimam em não cumprir esses dispositivos legais. A gente acorda, Jornal Extra, acorda, dia 27 de maio, Jornal Extra, e uma das manchetes diz o seguinte, claro que o jornal é recheado de manchetes tenebrosas, mas a principal que nos chama a atenção é a seguinte: uma foto grande, dizendo assim: não é hora da merenda, é tiro mesmo. Durante mais um tiroteio na Vila Cruzeiro, favela que conta com uma UPP, alunos de uma escola municipal próxima se abrigaram nos corredores para não serem atingidos. Então a gente observa, claro que a culpa aí não é da escola, a culpa é da questão da segurança pública. Aí a gente vai no texto constitucional, artigo 227, e encontra assim: é dever da família, a gente vai mostrar exemplos aqui que a família também não está cumprindo seu dever. É dever da família, da sociedade, não está cumprindo o dever, do Estado, não está fazendo o trabalho de casa. Dever da família, da sociedade e do Estado, todos eles gazeteiros.
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, aqui, obrigação, crueldade e opressão. Então, diante do texto constitucional, que é claro no seu artigo 227, e diante desta manchete tenebrosa do Jornal Extra de hoje, que a gente traz coisas assim muito atuais para mostrar que o descaso da sociedade, da família, enfim, dos governos. Mas não para por aí. Eu trouxe outras ilustrações. Dia 21 de maio de 2015, 21 de maio, Jornal Extra. Pai é preso e indiciado por estuprar as próprias filhas no interior de São Paulo. São Paulo, não interessa sim, é Brasil. Um homem de 31 anos foi preso nesta quinta-feira, 21, indiciado por estuprar as próprias filhas de 8 e 9 anos. E a gente fica, assim, pensando, estão discutindo reduzir a maioridade penal enquanto essas crianças não são cuidadas. O que você espera dessas crianças? Que elas sejam, como eu disse ontem, no outra fala, freiras e padres sem a menor atenção da sociedade? Não para por aí, é claro. 21 de maio, menina pede ajuda por mensagem de texto e suspeito de estupro é preso. Adolescente de 15 anos no Distrito Federal enviou pedido para a tia, que chamou a polícia. PM encontrou padrasto deitado sem roupa em colchão na sala da casa. Ao receber a mensagem, a mulher acionou a polícia e pediu que a corporação fosse até a casa do suspeito. Ao chegar à residência, policiais encontraram o homem deitado sem roupa em um colchão da sala. Dentro de casa, quer dizer, a família está aqui no artigo 227, família devia te proteger, mas que família é essa? Aí essa menina cresce com que cabeça? O que a gente tem que esperar? Que ela tenha amor aos outros, amor pelo próximo? Dia 23 de maio, babá tenta registrar criança como sua filha na Baixada Fluminense. A babá de uma criança de 2 anos tentou fraudar uma certidão de nascimento para a criança neste sábado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma das hipóteses é que, com o novo documento, a mulher tentaria deixar o Estado com a menina. A babá havia sido contratada há 1 semana pelo pai da criança, dentro de casa, na família, e totalmente abandonada. 25 de maio. Menina de 13 anos tem 70% do corpo queimado após ser estuprada dentro de casa em São Gonçalo. Uma menina de 13 anos foi vítima de estupro dentro de casa, no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Depois do abuso, a vítima ainda teve cerca de 70% do corpo atingido por fogo, ocasionado pelo agressor, que tentou queimá-la viva. O que a gente espera de uma criança que sofre essa violência dentro da família? Mãe suspeita de tentar sufocar. Olha só, mãe suspeita de tentar sufocar a filha amamenta a criança em delegacia. Jovem retornou para São Raimundo e Mangabeiras no fim de semana. Segundo o delegado, ela continua presa e foi autuada pelo crime de tortura, mas tem que amamentar. Questão biológica. E para encerrar esse conjunto, de notícias tenebrosas, nós trouxemos aqui o seguinte: ele é um monstro, diz pai de menino morto e violentado pelo próprio avô. A afirmação foi dada pelo pai da criança morta durante o depoimento. Delegado aguarda preventiva para transferir o avô
para a Vereda Grande. O pai do garoto de 10 anos, que foi brutalmente violentado e morto pelo próprio avô na cidade de Bertolínia, no sul do Piauí, disse que seu pai é um monstro. A afirmação foi dada em depoimento na delegacia de Uruçuí. A vítima foi enterrada no domingo 24, no povoado Santa Fé, localizado na cidade de Bertolínia, região onde a mãe do garoto mora. Avô! Nós estamos no fim do mundo e nós percebemos que nada é feito. Essas notícias se repetem, nós vamos continuar trazendo, nós vamos continuar denunciando como água mole em pedra dura que tanto bate até que fura. E concluímos, senhor presidente, as nossas crianças estão abandonadas, não há dúvida disso, mesmo no seio da família. E ainda que dentro da escola, os exemplos que eu trouxe aqui ilustram. A sociedade e os governantes devem tomar consciência desta realidade o quanto antes. É hora de se promover uma verdadeira revolução em defesa dos direitos da criança. Desta forma, não teremos que encarcerar adolescente como os adultos hipócritas querem. As leis que protegem a criança e os adolescentes já existem. Basta que tenhamos vontade política para cumpri-las. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu recebi no meu gabinete mais um abaixo-assinado. Eu gosto sempre de ocupar a tribuna e dar voz às manifestações populares que eu recebo, seja através das conversas no gabinete, seja através de documentos. Um abaixo-assinado com 32 folhas, solicitando ao prefeito Eduardo Paes a revogação do auxílio de difícil acesso para os professores e funcionários das escolas municipais, creches e EDI, situados no bairro íngreme de Santa Teresa, próximo ou dentro de comunidades em constantes conflitos, na maioria das vezes impedindo o trânsito. É fato que a região é remota e isolada, de comprovado e difícil acesso, distante de linhas de ônibus. Somente 2 servem ao bairro, com um pequeno número de micro-ônibus, pois a geografia da localidade não comporta coletivos padrão que normalmente circulam pela cidade. As obras estão constantemente causando acidentes entre esses veículos. No caso, acredito que se refere às obras do bonde de Santa Teresa, né, que é sob responsabilidade do governo do Estado, tem causado situações ainda mais graves de dificuldade de acesso ao bairro. As obras, inclusive, estão paralisadas. Nesse fim de semana, eu participei de uma manifestação organizada pela Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa, né, exigindo agilidade do governo do Estado, revisão do projeto e etc. E aí continua aqui o abaixo-assinado que eu recebi. Em dias chuvosos, esse bairro sofre constantes deslizamentos a quedas de árvores, fechando as vias de acesso. Vale ressaltar que todos os profissionais da educação precisam desembolsar o valor de 2 passagens para ir e voltar diariamente às suas unidades escolares. Agradecemos sinceramente a possível atenção à nossa reivindicação e nos despedimos rogando que a revogação venha a ser de fato considerada. Aí a gente recebeu esse abaixo-assinado, foi analisar a situação, não evidentemente a questão se Santa Teresa é ou não um bairro de difícil acesso para os profissionais da educação. Todos nós sabemos que é. Aliás, basta, eu sei que esse não é o caso dos profissionais da educação, mas basta você tentar pegar um táxi para ir para Santa Teresa que você vê o difícil acesso, né? Difícil conseguir um motorista de táxi que queira subir até o bairro. E os nossos profissionais da educação não recebem a remuneração que faça com que eles, né, possam ir de táxi para o trabalho. Eles precisam do transporte coletivo. O transporte coletivo em Santa Teresa é precário, ainda mais sem os bondes, né? Então não faz realmente sentido
a revogação, não é, do auxílio de difícil acesso. Aí, eu dei uma olhada aqui na resolução da Secretaria Municipal de Educação no decreto do prefeito César Maia, de 17 de junho de 2013, que dispõe sobre a gratificação pelo exercício de atividades em unidades escolares situadas em local de difícil acesso. E o prefeito César Maia, quando fez o decreto, ele estabeleceu, no artigo 2º, quais são os critérios para se considerar uma unidade escolar de difícil acesso. Primeiro critério, localizadas em morros ou ladeiras íngremes que devam ser vencidos em condições difíceis. 2, situadas em locais servidos de, no máximo, 2 linhas regulares de transportes coletivos, exatamente o caso de Santa Teresa. E 3, localizadas 1 quilômetro ou mais do ponto de transporte coletivo, exigindo do profissional da escola realizar longo percurso a pé. Então, o decreto do prefeito César Maia, de 2013, apresenta os critérios para se considerar uma unidade escolar de difícil acesso. Já a resolução da Secretaria Municipal de Educação, de 30 de dezembro de 2014, a que estabeleceu a retirada das escolas de Santa Teresa e de cerca, de 30% dos profissionais do município, segundo matéria do jornal, que recebiam a gratificação por difícil acesso, deixaram de receber esse ano. Em 2014, seriam 10 mil servidores da educação recebendo difícil acesso. Em 2015, esse número foi reduzido em cerca de 3 mil. O decreto, aliás, o ato da secretária, número 1329, de 30 de dezembro de 2014, estabelece o seguinte, artigo 1º, são consideradas de difícil acesso todas as unidades escolares elencadas no anexo dessa resolução. Ou seja, o critério passa a ser totalmente arbitrário. A Secretaria deixa de incluir na sua resolução os critérios que foram incluídos pelo decreto que criou o benefício. Então, qual é o critério agora? Certamente, a exclusão dos profissionais de educação de Santa Teresa demonstra que os critérios utilizados pela resolução, pelo decreto de 2003, não foram utilizados, pelo menos para o caso de Santa Teresa. Então, fico imaginando, entre os 3 mil profissionais de educação que deixaram de receber esse benefício, quantos estão na mesma situação dos trabalhadores de Santa Teresa, ou seja, deveriam receber o benefício e não estão recebendo. Então, queria aproveitar essa oportunidade para ajudar a dar visibilidade a esse abaixo-assinado e essa causa importante para os profissionais de educação que têm dificuldade de acessar as unidades escolares onde trabalham. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Jefferson Moura, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, mais vereadores, aqueles e aquelas que acompanham essa sessão. Fala bem objetiva, apenas para partilhar com o conjunto dos companheiros e dar visibilidade a uma iniciativa conjunta que o nosso mandato, o mandato do vereador Raimon e do vereador Leonel Brizola estarão realizando na próxima segunda-feira, 18 horas, aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nós estaremos promovendo um debate sobre as propostas de educação das chapas que concorrerão ao Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Tem 8 chapas e terão representantes com seus programas de educação fazendo um debate, apresentando suas opiniões, sua visão, suas referências para a educação no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, obviamente, contempla não só os profissionais da rede municipal, mas também da rede estadual. As eleições do sindicato acontecerão em fins de julho, início de agosto, e nós queremos aí dar uma contribuição, é uma iniciativa
não só no sentido de dar voz, dar visibilidade, mas de fato, produzir, ao se fazer o debate, ao se fazer a discussão, se apresentar essas propostas, referências que possam servir para essa Casa de Leis, para esse Parlamento, orientar a sua ação institucional, orientar a sua ação política, como também servir de subsídios para a formulação de eventuais projetos, indicações, enfim, subsídio para o nosso trabalho legislativo. Então, eu queria convidar a todos os vereadores e vereadoras dessa Casa, entendendo que é uma iniciativa dos nossos mandatos, do Leonel Brizola, do Raimon, meu, mas que é uma iniciativa que só faz sentido se pudesse ser apropriada pelo conjunto dessa Casa Legislativa. Terão aqui muitos profissionais de educação, muitos professores, acompanhando, discutindo, vamos organizar a transmissão online desse evento e, ao tratá-lo nessa tribuna, nós estamos garantindo não só a visibilidade, a discussão, mas a possibilidade de, como eu falei aqui, termos, a partir daqueles que vivem a realidade na sala de aula, uma colaboração efetiva para o Parlamento Carioca, para essa Casa de Leis. Então, segunda-feira, dia 1º, 18 horas, nós estaremos promovendo esse evento, discutindo políticas de educação, os programas de educação das chapas que concorrerão ao Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Júnior da Lucinha, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o senhor vereador Jorge Braz, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo oradores inscritos, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Renato Cinco, que dispõe de 17 minutos. Obrigado, senhora presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu me inscrevi para comentar as votações no dia de ontem na Câmara dos Deputados sobre a reforma política. Afinal das contas, aparentemente, tudo ficará como estava. Eu digo aparentemente, porque eu acho que não é bem esse o enredo da história, mas eu quero me explicar. Em primeiro lugar, ontem houve uma vitória da proporcionalidade, da manutenção do nosso sistema eleitoral como um sistema proporcional. O que significa o sistema proporcional? A proporcionalidade é uma fórmula política onde as bancadas dos partidos são formadas na proporção dos votos que receberam dos eleitores. É esse mecanismo da proporcionalidade que muitas vezes é criticado quando promove o chamado efeito tiririca. Um parlamentar altamente bem votado que elegeria com seus votos outros parlamentares sem expressão. O efeito tiririca é o principal argumento para se criticar o sistema proporcional dos votos. É verdade que ocorre, eventualmente, o efeito tiririca, mas a gente pode também analisar, olhar o outro lado dessa história, que é, frequentemente, a eleição de parlamentares de qualidade que não seriam eleitos numa eleição majoritária.
Outro dia, alguém no jornal escreveu que prefere falar do efeito Marcelo Freixo e não do efeito Tiririca, porque foi a proporcionalidade dos votos, por exemplo, que garantiu que com a votação altamente expressiva do deputado estadual Marcelo Freixo, a bancada do PSOL crescesse e outros deputados estaduais também de excelente qualidade fossem eleitos, como o deputado Eleomar Coelho, o deputado Flávio Serafini e o conjunto da bancada do PSOL. Mas o mais importante na proporcionalidade é que ela garante que todos os eleitores sejam representados. Todas as correntes de pensamento que conseguem angariar os votos necessários para conquistar o coeficiente eleitoral ficam representados no parlamento. A proposta que foi derrotada ontem no Congresso Nacional, a primeira delas, a proposta do distrital misto, preservava metade do parlamento para a eleição proporcional e estabelecia a outra metade do parlamento com o voto majoritário em eleições distritais. As eleições distritais, os seus defensores defendem que aproxima o eleitor do candidato eleito, porque é o candidato do distrito em que ele mora, do distrito em que ele reside. É verdade que pode haver uma proximidade maior, mas quais são as consequências disso? Em primeiro lugar, há um rebaixamento da agenda política, porque o parlamentar muitas vezes deixa de dar importância a questões ideológicas, a questões programáticas, a questões de fundo da sociedade, para tentar, através de uma postura meio que de síndico do bairro, do distrito, cumprir um papel ali de representante da administração, preocupado com questões pragmáticas que garantam a sua reeleição. Por outro lado, a gente não pode esquecer que na conjuntura em que nós vivemos, o voto distrital vai favorecer, ou o distrital misto, no caso, do que foi votado ontem no Congresso, favorecer grupos armados que controlam o território. Imaginem o impacto para o fortalecimento das milícias e do tráfico de drogas que teria o estabelecimento do voto distrital. Algumas regiões na cidade do Rio de Janeiro, o representante eleito seria o chefe da milícia. E provavelmente, em muitos casos, sem concorrência, porque afinal de contas, quem vai enfrentar o chefe mafioso local numa eleição distrital? O voto distrital pode fazer com que grupos armados se estimulem a controlar novos distritos, estimulando o crescimento do poder paralelo criminoso nas cidades brasileiras. Eu acho que o voto distrital, seja ele puro ou misto, precisa ser avaliado pelas questões de fundo, mas precisa também ser avaliado na realidade concreta onde ele está sendo proposto. Ontem foi derrotado o voto distrital misto, mas ainda segue tramitando a proposta aprovada no Senado do senador José Serra de voto distrital para as eleições municipais do ano que vem. Precisamos acompanhar esse processo para impedirmos que esse retrocesso apareça na política brasileira. Ontem também foi derrotado o distritão, proposta apresentada pelo presidente da Câmara dos Deputados, defendida pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, que é um modelo eleitoral muito pouco utilizado no mundo, pouquíssimos países no mundo. Eu li uma matéria no jornal que diz que o distritão é adotado em apenas 2 países do mundo, mas eu não consegui confirmar. A vereadora Laura Carneiro está dizendo que são 4 países. Um deles eu li que é o Afeganistão. Esse sistema do distritão é a destruição do sistema partidário. Nós teremos como os eleitos apenas os mais votados
Então, isso também acaba com a proporcionalidade. Os partidos deixarão de aproveitar os votos dos deputados menos votados, dos parlamentares menos votados, para compor a sua bancada. E vai transformar os nossos partidos políticos em reféns de personalidades. E eu sou daqueles que não acredita no individualismo e não acredita no reino das personalidades. Acho que os coletivos partidários precisam ser fortalecidos. Precisamos, inclusive, que eles tenham coerência ideológica e não que eles sejam esmagados pelas lideranças carismáticas que venham a ser eleitos no sistema do distritão. Então, com a derrota do distrital misto e do distritão, preservamos a proporcionalidade. Isso foi uma conquista, ou pelo menos uma não derrota. A conquista de evitarmos o retrocesso do fim do sistema proporcional. Agora, ontem, houve também uma grande vitória do povo brasileiro, quando o deputado Eduardo Cunha não conseguiu votos suficientes para estabelecer na Constituição o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Isso não é uma vitória, não foi uma vitória pequena, foi uma grande vitória. Um dos principais problemas do nosso sistema político é a permissão de contribuições de pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas não são cidadãos, não têm que ter o direito ao voto. Pessoas jurídicas, empresas, não fazem doações às campanhas eleitorais, fazem investimento. Quando uma grande empresa doa milhões de reais para um candidato ao executivo ou ao parlamento, ela espera o retorno, seja o retorno político, seja o retorno financeiro. Algumas pesquisas mostram que determinadas empresas já chegaram a faturar 800% com investimento em campanhas eleitorais, conseguindo contratos que deram uma rentabilidade extraordinária a esse investimento. E a tentativa do deputado Eduardo Cunha de incluir na Constituição o financiamento empresarial das campanhas eleitorais tinha como objetivo consolidar uma espécie de golpe branco que está sendo promovida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Vejam, o Supremo Tribunal Federal já tem maioria de votos contrários à constitucionalidade do financiamento empresarial de campanhas eleitorais. 6 ministros dos 11 já votaram dizendo que é inconstitucional o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. E aí o que fez o ministro Gilmar Mendes? Sentou em cima do projeto, do processo, pediu vistas há mais de um ano e não devolve o processo. Já ultrapassou todos os prazos para que ele fizesse a vista do processo e se pronunciasse. Mas o ministro Gilmar Mendes, muito provavelmente combinado com o presidente Eduardo Cunha, estava aguardando que o Congresso Nacional incluísse na Constituição o financiamento empresarial de campanhas para que os votos da maioria dos ministros do Supremo fossem ignorados, deixados de lado e seguisse o financiamento empresarial. Então, nesse momento, a República Brasileira, para avançar no sentido da proibição do financiamento empresarial das campanhas eleitorais, depende única e exclusivamente do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes precisa respeitar a República, o ministro Gilmar Mendes precisa respeitar os seus colegas do Supremo Tribunal Federal, que já deram o seu voto declarando a inconstitucionalidade do financiamento empresarial. O ministro Gilmar Mendes precisa devolver o processo para que o Supremo decida pela inconstitucionalidade e que, para já no ano que vem, nas eleições municipais
nas eleições para prefeito e vereador, nós já tenhamos eleições sem o peso do capital, do grande capital, decidindo quais são as candidaturas viáveis economicamente e quais são as candidaturas que vão ter que remar contra a maré do poder econômico para terem chance de se viabilizar. O povo brasileiro quer mudanças. O Congresso Nacional, ontem, derrotou o plano do presidente da Câmara dos Deputados de aproveitar a crise política para fazer uma reforma política que seria um retrocesso para a população brasileira. Agora, o Supremo Tribunal Federal precisa encerrar o processo de votação sobre a inconstitucionalidade do financiamento empresarial. E o ministro Gilmar Mendes tem que agir de maneira republicana. Ele não pode colocar a sua opinião pessoal, os seus interesses particulares, os interesses particulares da sua família, acima dos interesses da nação e das obrigações que o cargo impõe. O ministro Gilmar Mendes tem a obrigação moral e constitucional de devolver o processo da inconstitucionalidade para o Supremo Tribunal Federal, para que o povo brasileiro possa votar nas eleições do ano que vem, sem o peso do poder econômico decidindo os rumos da eleição. Eu sei que isso amedronta boa parte da classe política brasileira, e é justamente por isso que essa proposta é tão importante. Não havendo orador inscrito, a palavra continua franqueada por meros 3 minutos. Não havendo ninguém que queira dela fazer uso, a sessão está suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número da vereadora Tânia Bastos, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia do projeto de lei 899/2014. Senhores vereadores que aprovam, mas como estão, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Esgotada a pauta do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, queria pedir a Vossa Excelência que, se fosse possível, nós pudéssemos convocar consensualmente uma sessão, uma e duas, se for necessário, para que possamos votar os títulos de cidadão. Ontem mesmo nós tivemos um problema, amanhã, se não fizermos isso, teremos outro problema. E isso é muito simples, uma sessão que não demora 5 minutos. Não são tantos títulos assim a serem votados, é uma sessão de MS. Então, eu peço a Vossa Excelência que, depois dessa sessão, possa convocar 1 ou 2 sessões extraordinárias para que possamos votar em primeira e segunda discussão os títulos dos senhores vereadores. E ainda, senhor presidente, para comunicar que amanhã chega ao Rio de Janeiro uma equipe da TV Senado, uma equipe da TV Câmara, e junto com a equipe da TV Câmara Rio, estaremos fazendo uma visita à estação do Mendanha e à estação do Sumaré para verificar quais são as condições técnicas para a instalação das antenas que servirão, se Deus quiser, até dezembro, a nossa TV Câmara Rio. Obrigada, Vossa Excelência. Maravilha, maravilha. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. A questão de ordem de Vossa Excelência, nome vereadora Laura Carneiro, está acolhida e, após o término dessa sessão, ao término desta sessão, vamos convocar a sessão extraordinária com a proposta de votação de projetos de títulos. Pela ordem, vereador Raimundo. Presidente, era isso exatamente que eu queria dizer, porque eu tinha entendido que a vereadora falou de maioria simples, mas é especificamente título, é isso? Presidente, especificamente títulos. Ok. Fazemos 2 sessões? Só títulos. Ok, muito obrigado. É isso mesmo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, novo vereador Júnior da Lucinha. Senhor presidente, queria justificar a ausência do vereador Cesar Maia, que se encontra numa reunião partidária e não pôde comparecer a esta sessão. Justificada a ausência de Sua Excelência. Passa-se a ordem do dia.
em tramitação especial em regime de prioridade, em continuação da segunda discussão em primeira sessão. Projeto de Lei número 1182/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto retornará em segunda discussão em segunda sessão. Passa-se a matéria seguinte. Antes de anunciar o próximo projeto, a presidência está convocando uma reunião com os senhores vereadores para a próxima terça-feira, às 13 horas, na Sala das Comissões, onde será apresentado o anteprojeto de planos de cargo e salário dos servidores da Câmara para uma discussão prévia com os senhores vereadores. E dessa reunião convidamos a representação do funcionalismo da Casa para se fazer presente, para que possamos expor o que pensa a mesa diretora. Terça-feira, às 14 horas, na Sala das Comissões. A mesa diretora vai apresentar o anteprojeto do plano de cargo e salário. Se for fruto do entendimento, nós vamos apresentar nesse mesmo dia, mandar a publicação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei complementar número 92/2014, de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Júnior da Lucinha, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público, Comissão de Assuntos Urbanos, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Tio Carlos, Alexandre Esquerdo, Dr. Jairinho, Jimmy Pereira, Marcela Ará, que permite o parcelamento do pagamento dos valores fixados para a regularização do fechamento de varandas previsto na Lei Complementar número 145, de 6 de outubro de 2014. Pela ordem, o nobre vereador Eduardão. Adiamento por uma sessão desse projeto. Proposto adiamento da discussão desse projeto por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora tá. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 137/2015, de autoria do vereador Leonel Brizola, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Roberto Ananias, ator, escritor, radialista e poeta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 148/2015, de autoria da vereadora Tereza Berger, que concede título de cidadão honorário ao cantor Roberto Leal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Pela ordem. Vai, presidente. Bora, toca. Pela ordem, vereadora Laura Carneiro. Não, senhor presidente, eu quero falar sobre o projeto de lei complementar que Vossa Excelência estava anunciando, número 34. Então, Vossa Excelência está me dizendo que seu pedido de ordem foi intempestivo. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar 34/2013, de autoria do vereador Marcelo Ará. Pela ordem, senhor presidente. Que dispõe sobre a aplicação de penalidades administrativas aos estabelecimentos de qualquer gênero, profissionais, liberais e autônomos que dependam do alvará do município do Rio de Janeiro. Pela ordem, vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, pedir a Vossa Excelência o adiamento da matéria por 2 sessões. Proposto adiamento da discussão por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A presidência submete à deliberação do plenário o requerimento de inversão de pauta, de autoria do novo vereador, professor Washington, que requer a mesa diretora, na forma regimental, a inversão da pauta do dia da presente sessão,
para o PL 908/2014, que dá o nome de Amanda de Oliveira Pinho Mafra, a praça inominada, localizada na Rua Pereira da Rocha, no entrocamento com a Rua Guanandi, em Ricardo Albuquerque, seja votado logo após a votação do PLC 34/2013. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos ao projeto número 908, de autoria do vereador professor Oscar, que dá o nome de Amanda de Oliveira Pinho Mafra, a praça inominada, localizada na Rua Pereira da Rocha, no entrocamento com a Rua Guanandi, em Ricardo Albuquerque. Pendente parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer. Nobre vereador Júnior da Lucinha. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura, nobre vereador Raymond. Para emitir o parecer, por favor. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável em discussão projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores, a emenda, a presidente submete à deliberação do plenário proposta de votação em bloco das emendas 1, 2 e 3. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas 1, 2 e 3. Ao PL número 908/2014. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Requerimento de versão de pauta, de autoria do vereador Renato Cinco. Eu vou aguardar a atenção dos senhores vereadores para que possamos prosseguir com a sessão. Requerimento de autoria do senhor vereador Renato Cinco, que requer a mesa diretora na forma regimental a inversão da pauta da ordem do dia para apreciar o PL 647, que dispõe sobre garantias à laicidade do serviço público de saúde do município e da outra providência. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 647, autoria do senhor vereador Renato Cinco, que dispõe sobre garantias à laicidade do serviço público de saúde no município do Rio de Janeiro e da outra providência. Pendente parecer da Comissão de Administração. Para emitir o parecer, nobre vereador vereador João Mendes. Ah, está sem gravata, não pode. Nobre vereador Eduardão, para dar o parecer pela Comissão de Administração. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Nobre vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Nobre vereador Jefferson Moura. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Os senhores querem que suspenda a sessão por alguns minutos? Os vereadores estão pedindo a suspensão da sessão por algum minuto para que eles possam proceder à leitura do projeto. Está suspensa a sessão por 5 minutos.
Está reaberta a sessão. O vereador Jefferson Moura já deu parecer? Já deu parecer, o Jefferson? Vereador Jefferson Moura, Vossa Excelência já deu parecer? Já, né? O vereador Jorge Braz que tinha pedido. A matéria está em discussão para discutir o projeto. Vereador Jorge Braz. Tribuna, por favor, vereador. Boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu me inscrevi para discutir o projeto, ainda que eu não estou inteiramente familiarizado com o referido projeto, uma vez que houve uma inversão de pauta. Isso, por um lado, é bom, por outro, cria problemas. Então, de início, ao ver o projeto, a ideia que nos passa é que o autor do projeto, ele até tem razão, tem boa intenção no sentido do projeto em questão, porém, senhores, por favor. O plenário hoje quer dizer, até tem boa intenção, porém, é um projeto polêmico, é um projeto que, certamente, senhor presidente, estará em dissonância já com leis existentes, inclusive lei estadual. Eu já discuti isso aqui nesta casa. Existe uma lei estadual que eu mandei fazer o levantamento agora, estarei informando daqui a pouco, que dá total liberdade para que o enfermo, a pessoa necessitada, enferma, decida se quer receber senhor presidente, alguma ajuda espiritual, uma vez que a Constituição nos garante plena liberdade. E essa liberdade, ela tem que ser individualizada. Essa liberdade não tem que colocar responsabilidades em departamentos, associações, hospitais ou quem de direito. Essa liberdade que a Constituição nos garante é individualizada. Então, a pessoa enferma decide e tem que decidir se quer receber ou não uma ajuda espiritual. É claro que a ideia que o projeto está dando aqui é de que o órgão público não possa usar como uma condição de cura uma oração, uma reza, um passe, ou seja lá o que for. Mas não cabe a um vereador, um legislador municipal decidir esse tipo de coisa. Isso, na verdade, é inconstitucional. E ainda que ele é um projeto de 2013, que a própria comissão deixou passar o projeto, na época a gente fazia isso, não só esse, tem outros aqui, deixar o vereador trabalhar o que ele julgasse. Porém, a Constituição diz que o ser humano é livre para escolher, decidir se quer ou não quer, e não o hospital, nem o vereador, muito menos o prefeito ou coisa parecida. Logo, o projeto é um projeto ilegal, é um projeto que mexe na decisão pessoal da pessoa que estiver enferma. Ela tem que decidir se ela quer ou se ela não quer. Uma vez essa pessoa não tendo condição de definir, o familiar decide se quer ou não quer. E cabe ao hospital deixar, é no dia tal, é na hora tal, é no momento tal. O hospital tem a obrigação de dizer quando é possível, o médico tem a condição de dizer quando é possível. Mas não podemos ter projeto que impeça que o paciente ou os seus familiares decidam se querem receber ajuda espiritual como parte da sua cura. E eu quero já deixar aqui, senhor presidente, registrar. Deus me livre e guarde se amanhã eu estiver internado de novo, como eu já tive através de AVC cerebelar. Fiquei uma semana no hospital. Eu fiquei internado já por algumas vezes na vida
Eu gostaria de ter a liberdade e que a minha família tivesse a liberdade de chamar um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, se não da Assembleia de Deus, se não da Casa da Bênção, ou seja, de onde que for. Chamasse um pastor, chamasse um bispo ou quem de direito, e que o hospital, que o órgão público permitisse, desse acesso a essa pessoa. Eu quero a ajuda espiritual para a minha cura, é minha fé, eu creio, e eu quero usar dessa liberdade. Por isso, eu gostaria de, não como representante do PMDB, representante do grupo, vereador. mas eu gostaria de direcionar que os colegas votassem não a esse projeto, uma vez que mexe na individualização das pessoas que estão enfermas e com os seus familiares e tem que decidir se quer ou não quer. Não cabe a nenhum órgão público, hospital, diretor, coisa parecida, nem obrigar e nem proibir, simplesmente permitir. Pois não, vereador? Senhor presidente, primeiro que foi discutido aqui na semana passada sobre essa questão de inversão de pauta de assuntos polêmicos. E esse, de fato, é um projeto de lei bastante polêmico e que, de fato, necessitava de mais tempo para a gente discutir tal projeto. Esse é um projeto, primeiro que é um projeto inconstitucional. O artigo 19 da Constituição permite manifestação religiosa em hospitais públicos. A Lei 9.982, de 14 de julho de 2000, também autoriza a manifestação religiosa em hospitais públicos. Discurso de que o Estado é laico, isso não convence. Proibir qualquer usuário de um hospital público de receber uma visita, uma oração, uma reza, um passe, para aquela pessoa que está doente, seja em estágio terminal ou não, isso é violar o direito do cidadão. Proibir manifestação religiosa ou distribuição de literatura, isso para mim é um preconceito. Aqui, nós temos aqui o Átila, nós temos aqui o Raimon, que representa a Igreja Católica, aqui existem evangélicos, e eu acho que esse projeto de lei não tem que ser discutido em relação à religião, mas ao direito do cidadão. Isso é uma afronta, esse projeto de lei. Então eu peço aqui aos vereadores para que a gente vote não. Para que a gente vote não. Para que o cidadão que esteja lá no hospital, o doente, tenha o direito de receber uma oração, uma extrema-unção, seja lá o que for, em qualquer fase da sua vida no hospital. Portanto, senhores vereadores, muita atenção para a votação desse projeto. Obrigado, presidente. Ok. Eu gostaria aqui de frisar, a lei que Vossa Excelência acabou de falar, nobre vereador Alexandre Esquerdo, é exatamente a que eu tinha mandado pegar e está colocando aqui, foi liberada essa lei de julho de 2000, 14 de julho de 2000, na época, inclusive assinado pelo próprio presidente da República, na época, Fernando Henrique. E diz assim o artigo 5º, no inciso 7º da Constituição Federal: é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, isso é assegurado pela Constituição. Aí, a Lei 9.982, que o nobre vereador Esquerdo já se posicionou, o presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono. Deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional. Ou seja, nós não podemos criar hoje nenhuma lei municipal dizendo o que pode ou não pode. É livre. O ser humano tem o direito de decidir. Se o enfermo quiser, ele define e não tem órgão que possa proibir. Vereador, se não, a família decide.
e ninguém pode proibir. Na minha, eu decido, eu quero. Pois não, vereador? Vereador, eu quero aqui concordar com Vossa Excelência e chamar a atenção dos nobres colegas. Existe aqui no artigo 2º, no parágrafo único, a seguinte informação: no caso dos serviços de internação, não é permitida a realização de orações ou quaisquer outras atividades religiosas como parte da rotina obrigatória, mesmo durante refeições ou intervalos. É muito importante frisar que o paciente, que a pessoa que está internada no hospital está debilitada. E muitas das vezes, ela precisa apenas de uma palavra de incentivo, uma palavra de fé. Eu acho que nós, vereadores, não podemos legislar nessa causa. Quem somos nós para fazer isso? Quem somos nós para interferir na crença da pessoa? Com tantas coisas para nós nos preocuparmos aqui nesta casa? Isso aqui fere a liberdade religiosa, fere o artigo 5º da nossa Constituição. Então, o Partido Republicano Brasileiro, vereador Jorge Braz, é contra este projeto de lei. E eu gostaria de pedir imensamente a todos os vereadores desta casa que votassem contra também. Muito obrigada. Senhora vereadora, muito obrigado. Eu gostaria só de deixar registrado ainda mais uma coisinha, de que quem não quiser usar do direito da fé, que não use, mas não tente obrigar os outros que os outros não usem, que os outros não posicionem. Uma parte. Daí a direção nossa de que nossa posição é contrária, nós vamos lutar em todo sentido. Pois não, vereador? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como foi falado aqui pelos nobres colegas, vereador esquerdo, Tânia, como está sendo aqui discutido por Vossa Excelência, vereador Jorge Braz, esse projeto, ele afronta a liberdade religiosa do cidadão. Esse projeto, como já foi falado, é inconstitucional. Então eu quero aqui, rapidamente, me somar a Vossa Excelência, me somar ao vereador Alexandre Esquerdo, Tânia Bastos, e pedir aos senhores vereadores que votem contra esse projeto, que votem contra esse absurdo. Não cabe a nós, vereadores, decidir se o cidadão que está num leito internado tem direito ou não a receber uma oração, como disse o vereador Alexandre Esquerdo, a receber uma reza, um passe, não sei, qualquer religião que esteja lá. Então não cabe a nós decidirmos isso. Então eu peço aos senhores vereadores que vote não ao projeto e já quero declarar meu voto contrário a esse projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Para encerrar, senhor presidente, eu queria aproveitar e fazer um registro agora há pouco, devido às situações que a casa tem vivido, nós temos emitido pareceres, já de vários colegas, pareceres pela inconstitucionalidade, devido a esse tipo de coisa. Esse projeto de 2013, quando a decisão nossa não era essa, era deixar o vereador fazer o trabalho dele que ele julgasse necessário. E dou a mão palmatória, a culpa é minha, foi eu mesmo que assinei esse projeto como constitucional e deveria tê-lo dado como incondicional. E está gerando esse tipo de problema. E lógico, assinei, eu li o projeto, mas julguei que não deveria, deixa o cara fazer o trabalho que tem. Errei, assim como tem tantos outros. Hoje nós estamos tomando outro tipo de atitude, pedimos até a Vossa Excelência que, se possível, faça uma reunião com todos os vereadores, para que a gente possa discutir esses tipos de projetos, até para evitar que recaia projetos políticos sobre a Comissão de Justiça e Redação. Muito obrigado, senhor. A paz, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Só para registrar também dentro do projeto do vereador Renato 5, o artigo 7. Aí o projeto já vai para um outro assunto.
ele muda radicalmente de assunto. Diz: será respeitada a orientação sexual e a identidade de gênero dos usuários do Serviço Público de Saúde. Ou seja, o projeto proíbe qualquer manifestação religiosa do usuário, aí ele pula, o projeto vai para uma outra área. A pessoa tem que ser respeitada por orientação sexual. Ok, eu não vou discutir a questão do respeito. Identidade de gênero dos usuários é Serviço de Saúde. As unidades de saúde devem adotar o nome social do usuário transgênero, bem como fazer constar nos seus registros. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são dois assuntos distintos, que estão no mesmo projeto. Ou seja, parte do projeto proíbe, tira o direito da manifestação religiosa, tira o direito da liberdade, e a outra parte do projeto beneficia uma classe. É um projeto meio Frankenstein. Então, vereadores, muita atenção na votação. A presidência dá conhecimento ao plenário que tem 3 vereadores inscritos para discutir o projeto: vereador Raimon, vereador Renato Cinco e vereadora Laura Carneiro. Com a palavra, vereador Raimon. Senhor presidente. Fez inversão? Senhor presidente, eu queria dizer que, assim, há uma precedência regimental que o autor do projeto, ele tem precedência sobre os outros, até porque, como esse projeto é um projeto que foi retirado, assim, lá do final da pauta e tal, que a gente não conhece direito, então ouvir o autor é bom para a gente poder identificar a intenção do projeto. Então eu estou abrindo mão aqui, mas continuo inscrito para discutir à frente. O regimento prevê prioridade para o autor. Pela ordem, senhor presidente, eu pediria ao autor, se ele permitir, que eu possa falar antes dele, e ele permite. Se Vossa Excelência permitir também. Então, vamos fazer a seguinte ordem: Laura Carneiro, Renato Cinco e Raimon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não vou gastar os 15 minutos, até porque o orador que me antecedeu falou do ponto de vista da igreja. Eu não vou falar do ponto de vista da igreja. Eu acho que é um pouco mais amplo a questão. Eu, como Vossa Excelência, de vereador 5, e tenho certeza que muitos vereadores dessa casa, defendemos o Estado laico. E eu acho que foi isso que Vossa Excelência, de alguma maneira, quis expressar no projeto. Mas, infelizmente, Vossa Excelência foi além do que a gente chama de estabelecer o Estado laico. Eu conversava com o vereador Jefferson Moura e nós brincávamos dizendo, ele quase, eu disse, chegou à intolerância ao revés. Porque a intolerância ao revés. Eu presido e o nobre vereador Jefferson Moura é o vice-presidente da Frente Parlamentar contra qualquer tipo de preconceito. E preconceito também é se nós não aceitamos a religião de cada um. É uma forma intolerável de convivência. E quando um projeto que se espera, defenda o Estado laico, acaba ultrapassando a liberdade de cada um, ele também passa a ser intolerante. Mas eu sei o objetivo de Vossa Excelência. O objetivo de Vossa Excelência foi especificamente, ou principalmente, melhor dizendo, as comunidades terapêuticas no que diz respeito aos adictos. Efetivamente, são através das religiões a maioria das comunidades terapêuticas. Não porque a religião resolveu fazê-lo, mas porque o Estado não o faz. E ainda bem que as religiões o fazem, porque senão, efetivamente, nós teríamos ainda mais adictos. Não é isso, vereador Jorge Braz? Mas Vossa Excelência exagera, especialmente em 2 artigos. Vossa Excelência diz, não é permitido às instituições que fazem parte da rede de saúde, do município, da administração direta, indireta, via terceiros ou da rede conveniada, a distribuição, oferecimento ou doação de material religioso dos usuários. Isso pega até aquele santinho de São Jorge, do dia de São Jorge. Aquele santinho não vai poder. E como é que faz a Santa Casa de Misericórdia
absolutamente ligada à Igreja Católica. Então, como faz a São Vicente, São José, lembra doutor Jairinho? Então, foi além do que Vossa Excelência, acho que quis fazer. Vossa Excelência foi além, foi acima da liberdade. E aí, esse é um dos artigos. Um segundo artigo. É vedado aos funcionários das unidades municipais de saúde da administração direta, terceirizada ou rede conveniada, no exercício da profissão, a pregação, a divulgação de crença ou atividade religiosa. Eu não posso exigir, não posso, não devo. E seria um absurdo eu exigir, por exemplo, de uma enfermeira que é absolutamente católica, que ela, por exemplo, não ande com um terço no pescoço, ou a mim, que sou vereadora e ando com o Nosso Senhora de Fátima. Imagina se eu fosse enfermeira. Eu estaria absolutamente proibida de utilizar o meu santinho aqui, minha Nossa Senhora de Fátima, pendurada no meu peito. Então, são exageros que eu tenho certeza que Vossa Excelência não quis cometer, que acabou cometendo. Na medida que eu digo que o funcionário não pode divulgar a crença, significa que eu não posso usar um terço. Porque eu estou divulgando a minha crença. Quando eu ponho vereadora Rosa, Nossa Senhora de Fátima no meu peito, eu digo que eu sou católica. Então, eu não posso divulgar. Vossa Excelência, então, como eu disse, acaba por ir além do que Vossa Excelência mesmo objetivava. Então, eu vou fazer um apelo ao vereador Renato Cinco. Eu tenho certeza que do projeto, numa grande negociação com o vereador Jorge Braz, com o vereador Alexandre Esquerdo, enfim, com vários vereadores, mas especialmente com os dois vereadores, com o vereador Reimon, que são o vereador Eliseu, que são vereadores que são a representação das suas igrejas nessa casa. Eu acho que Vossa Excelência pode contribuir e, quem sabe, encontrarmos um texto para salvar parte do projeto de Vossa Excelência. É um apelo. Se Vossa Excelência assim não entender, eu me sinto na obrigação de defender não só o Estado laico, mas o Estado de Direito, e votarei contra. Para discutir o projeto, o autor, nobre vereador Renato Cinco. Obrigado, senhor presidente. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu abri mão da prerrogativa de falar primeiro, que eu queria escutar os colegas também, para poder ter ideia dos argumentos, do porquê que está causando controvérsia esse projeto. O fato de eu ter pedido a inversão de pauta para a inclusão dele, na verdade é porque eu não achava que ia encontrar essa resistência. Eu imaginava que esse projeto seria bem recebido pelos meus colegas. E aí eu quero adiantar que eu estou disposto a conversar e a tentar corrigir eventuais distorções. Agora, eu discordo das interpretações que foram feitas até agora sobre esse projeto. O objetivo desse projeto não é limitar a expressão da religiosidade de nenhum paciente da rede municipal de saúde, e nem mesmo de tentar impedir ou dificultar que os pacientes recebam serviços religiosos das denominações aos quais fazem parte. O objetivo do meu projeto é tão somente impedir que servidores públicos, no exercício da função, instituições públicas, façam divulgação, façam proselitismo religioso nas instituições municipais de saúde. Então, vamos lá aos artigos controversos. O artigo 2º, que fala que não é permitido aos serviços públicos municipais a realização de qualquer atividade religiosa, ele termina com a seguinte expressão: como parte do tratamento oferecido. Não está proibida a expressão da religião, é como parte
do tratamento. A definição de Estado laico pressupõe que o Estado não pode beneficiar nem prejudicar nenhuma religião. Então, o Estado não pode financiar tratamento médico, supostamente médico, de cunho religioso. Isso é contra a natureza do Estado laico. Os pacientes têm que ter o seu direito de receber os serviços religiosos garantidos, mas o Estado não pode financiar nenhum tipo de suposto tratamento que seja feito com base em religiões, senão vai estar beneficiando aquelas religiões. O artigo 4º, que estaria proibindo a igreja distribuir o panfleto religioso. O artigo 4º diz claramente: não é permitido às instituições que fazem parte da rede de saúde do município. Nenhuma religião faz parte da rede de saúde do município. Então, nenhuma religião está proibida de fazer o que esse artigo proíbe às instituições da rede de saúde. Então, é evidente que qualquer religião vai poder ter acesso aos pacientes que estiverem internados, que estiverem recebendo qualquer tipo de tratamento. O que não pode, por exemplo, é o diretor de um hospital público, né, entregar para o servidor dele, o servidor do seu hospital, material religioso para ser distribuído. É isso que quer se vedar. A religião pode, os religiosos podem, os hospitais e os servidores, no exercício da função, é que não podem. É só isso, não tem nenhum atentado à liberdade religiosa. Ao contrário, o que eu pretendo com esse projeto é preservar a liberdade religiosa, é garantir que, por exemplo, que um fiel da Igreja Universal não seja constrangido a receber em nenhum hospital, por parte dos servidores públicos, material da Igreja Católica, por exemplo. Outra questão que levantou controvérsia na fala da vereadora Laura Carneiro. Quando o artigo 8º diz que é vedado aos funcionários, no exercício da profissão, divulgação, pregação ou divulgação de crença ou atividade religiosa, a vereadora Laura Carneiro interpretou que isso proibiria médicos e enfermeiros, por exemplo, de usar um crucifixo, de usar os seus símbolos religiosos. Eu quero dizer o seguinte: eu estou disposto a discutir, a conversar, para aperfeiçoar o projeto, para não dar margem para esse tipo de interpretação, por exemplo, porque eu não considero que usar um crucifixo ou um quipá, como faz o vereador Marcelo Ará aqui nesse plenário, seja divulgação de religião. Isso para mim é a manifestação da religiosidade individual, não é divulgação da religião. A divulgação é a distribuição de folhetos, de livros, de textos, passar vídeos, organizar debates, seminários. A manifestação individual da religiosidade, eu acho que deve ser preservada. Inclusive, eu acho um exagero do Estado francês, ao proteger a laicidade do Estado francês, proibir, por exemplo, que os estudantes frequentem as escolas públicas francesas com a sua identidade religiosa à mostra. Eu não sei se os senhores e as senhoras sabem disso, mas na França é proibido nas escolas públicas o aluno entrar com crucifixo, ou com quipá, ou com véu, seja lá com o que for. Eles levam a um outro grau o entendimento da laicidade. Eu não levo a esse grau. Eu acho que a defesa da laicidade pressupõe a defesa da liberdade religiosa, que pressupõe a liberdade do sujeito manifestar a sua religiosidade através dos seus adereços pessoais. Inclusive, eu já relatei aqui nessa tribuna episódio que eu vivi no Colégio Pedro II, quando uma professora de português católica exigiu que 2 estudantes retirassem um chapéu cerimonial do candomblé, que eles tinham feito santo,
foram para a aula usando a cobertura da religião deles. A professora mandou que eles saíssem de sala e nós fizemos um ato belíssimo, que todos os estudantes juntos levantaram junto com a dupla, se retiraram de sala e nós só voltamos para a sala de aula quando o direito daqueles estudantes de manifestar a sua religiosidade foi respeitado. Recentemente, eu questionei aqui nessa tribuna a direção da Escola Municipal Francisco Campos, no Grajaú, porque proibiu a entrada de um estudante com guia, eu não lembro se da Umbanda ou do Candomblé, mas proibiu a entrada com guia. Então, de maneira nenhuma, eu quero que esse artigo seja interpretado como a proibição da manifestação individual da religiosidade. Como não quero, de maneira nenhuma, que esse projeto seja interpretado como uma tentativa de cercear a manifestação religiosa dos usuários da rede municipal. Também não quero cercear o acesso dos usuários da rede municipal de saúde aos serviços religiosos. Agora, o que eu quero é que ninguém tenha que viver, por exemplo, uma situação que para mim não trouxe prejuízo, a não ser uma certa vontade de ironizar. Quando eu tentei ser atendido no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da minha querida Universidade Federal do Rio de Janeiro, me perguntaram na entrada, na hora de preencher a ficha, qual era a minha religião. E eu respondi que eu era ateu. Aí a funcionária se surpreendeu, olhou a ficha e falou assim: ah, ateu não tem. Eu posso botar que o senhor é católico? Não, não pode, eu não sou católico. Não pode. Eu não sei nem porque que me perguntaram a minha religião na entrada do hospital. Nós temos, a vereadora Laura Carneiro falou das comunidades terapêuticas. Eu não tenho nenhum problema de nenhuma religião abrir uma comunidade terapêutica e fazer o tratamento que os pacientes recebam voluntariamente. Voluntariamente. Se alguém achar que vai se curar do problema do abuso de drogas com oração, eu torço para que consiga, mas o Estado não tem que financiar esse tratamento. A comunidade terapêutica não pode receber dinheiro do Estado para aplicar em suposto tratamento religioso. O tratamento tem que ser científico, tem que ser dado pela academia, pela ciência, pela medicina. O dinheiro público tem que financiar o tratamento que é referendado pela ciência. E ninguém, o que é mais grave, o que tem acontecido no Brasil é que, além de comunidades terapêuticas estarem recebendo financiamento público para tratamento de cunho religioso, tem comunidades terapêuticas, inclusive isso aconteceu no Rio de Janeiro, recebendo pessoas através do instrumento da internação compulsória. Como pode o Estado internar compulsoriamente qualquer pessoa numa instituição que vai fazer tratamento religioso? Então, existe sim essa preocupação no meu projeto, como a vereadora Laura Carneiro externou, mas esse não é o único objetivo desse projeto. Não é o único objetivo. O objetivo é proteger todo cidadão e toda cidadã de ser constrangido por servidores públicos e por instituições públicas a adotarem ou a deixarem de adotar qualquer tipo de religião. Essa é a minha preocupação. E por último, esse projeto, quando ele pretende defender os usuários do sistema de saúde de qualquer tipo de preconceito religioso, ele se estendeu para proteger os usuários da rede de sofrerem preconceito quanto à sua identidade de gênero. E eu acho que não é mais um tabu no Brasil, ou não deveria ser, pelo menos institucionalmente falando, a utilização do nome social pelos travestis. Tem vários instrumentos e instituições que hoje já reconhecem o direito dos transgêneros, melhor dizendo, de utilizarem o seu nome pessoal, porque é a sua opção de identidade de gênero. Então, só frisar que eu estou disposto a conversar, por isso eu peço o adiamento da votação
por 3 sessões legislativas, para que a gente possa buscar o melhor entendimento, corrigir qualquer problema de interpretação nesse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre vereador, Vossa Excelência está pedindo o adiamento da votação ou da discussão? Da discussão. Proposto adiamento da discussão por 3 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, solicitado votação nominal pelos vereadores Dr. Ivani de Mello, Raimon, Jorge Braz, Alexandre Esquerdo. Vamos proceder à votação nominal. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram 5 senhores vereadores, não 26 senhores vereadores, impedido regimentalmente de votar o presidente. O requerimento foi rejeitado, a matéria continua em discussão. Para discutir o projeto, o nobre vereador Raimon. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e aqueles também que trabalham aqui no plenário, que nos acompanham nesse momento. Primeiro dizer que esse tema é um tema bom para se discutir, para se debater, para se conversar, e devemos verdadeiramente ir à exaustão com ele. Eu observei a questão da precedência do autor, até exatamente por isso, porque eu queria ouvir as argumentações do vereador Renato Cinco, porque não me havia detido sobre o projeto. Eu queria iniciar, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria iniciar lendo o preâmbulo da Constituição Federal de 1988. O preâmbulo da Constituição diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Constituinte Nacional para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional,
com solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Lido esse preâmbulo, eu queria, assim, lembrar que cada um de nós aqui tem a prerrogativa de apresentar qualquer projeto que verse sobre qualquer matéria, desde que esteja no âmbito da nossa casa, no âmbito do Parlamento Municipal. E quero dizer que a proposta apresentada pelo vereador Renato Cinco é uma proposta que merece, da parte de cada um de nós, muita reflexão. Quero iniciar nesse início da minha discussão sobre o projeto de lei de número 647/2013, dizer que alguns vereadores mencionaram o vereador Raimon como um vereador que representa aqui no Parlamento a Igreja Católica. Eu quero fazer uma correção. Quero dizer o seguinte: eu sou um vereador católico, fui batizado aos 7 dias de vida, nunca abandonei a minha fé, tenho convicção claríssima de que o meu batismo, que é um batismo recebido e assumido, portanto, eu sou um vereador católico, não abro mão disso, mas eu não represento exclusivamente a minha igreja. Eu sou um representante do povo do Rio de Janeiro. Então, como católico, eu quero dizer que aqui defendo as bandeiras da minha cidade, independente das suas denominações religiosas. E isso, o cardeal arcebispo Dom Orani João Tempesta sabe muito bem disso, e tenho certeza, na sua visão aberta, como o Papa Francisco também na sua visão aberta, quer de mim, como católico, que defenda aqui no parlamento aquilo que o povo me delegou representar, que eu represente o povo da cidade. Quero fazer, primeiro, esta correção. Segundo, presidente, eu queria dizer que nós temos que tomar um certo cuidado para a gente não fazer aquelas distinções entre o pode e o não pode, entre uma legislação muito restritiva, de muitos nãos, não pode isso, não é permitido aquilo, não é permitido aquilo outro, é proibido isso, é uma lei extremamente proibitiva. Nós temos que tomar um certo cuidado para a gente não fazer também uma aversão entre o pode e o não pode, como se a vida fosse assim, fosse sim e não, como se entre o sim e o não houvesse aí uma extensão enorme para a gente poder discutir. Quero lembrar também que nós temos que tomar muito cuidado para não fazer uma oposição entre ciência e fé, entre ciência e religião. Há muito nós temos discutido na sociedade brasileira e na sociedade mundial que a ciência e a fé, elas dialogam, uma não nega a outra, e que, portanto, a dimensão da fé não precisa ser negada pela ciência para que a ciência se concretize. E a dimensão da ciência não precisa ser negada pela fé para que a fé se coloque num patamar superior. Fé e ciência, os grandes cientistas do mundo moderno já descobriram que elas podem dialogar. Fé e ciência, os grandes teólogos das diversas denominações religiosas e dos diversos segmentos das teologias têm discutido que a ciência e a fé podem tranquilamente dialogar. Essa história do pode e não pode, ciência aqui e fé ali, isso inexiste na atividade moderna. Nós precisamos compreender isso. Depois, uma outra coisa que nós não podemos também distinguir e separar é a dimensão da nossa fé da dimensão da nossa atividade política, porque a fé e a vida, elas caminham juntas. A fé e a vida, elas não são dissociadas, elas não são como o óleo e a água que não se misturam. Se a gente quiser fazer uma comparação, elas são como o leite e o café, elas se misturam e ficam inseparáveis. Assim é a dimensão da nossa fé e a nossa dimensão política, ali ou concreta no dia a dia da vida da gente. Então, primeiro eu queria colocar isso. E segundo, eu queria colocar uma questão
que considero bastante importante, e assim acho que o vereador Renato Cinco vai rever o projeto dele, conforme ele pronunciou aqui. E para além disso, né, eu acho que há uma discussão a ser feita, porque a própria Organização Mundial da Saúde, ela diz com todas as letras que um tratamento terapêutico, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, que está enfermo lá numa enfermaria de hospital, se ele tem uma assistência religiosa, as condições para ele adquirir saúde novamente, as condições aumentam. E, portanto, a questão da religiosidade, ela vem sim ao encontro da terapia. Ela vem sim ao encontro daquilo que a ciência definiu como defesa da saúde do ser humano como um todo, porque o ser humano não é ora isso e ora aquilo, o ser humano é o tempo todo uma integração. O ser humano não é carne e espírito, o ser humano não é alma e corpo, o ser humano é uma integridade, é um inteiro, é uma unidade, e nesse sentido a gente precisa compreender. E aí eu queria dar um exemplo, senhor presidente, dar um exemplo, senhores vereadores que me acompanham, e que me estão dando o prazer de me ouvir nessa tarde. Quando cada um de nós, eu vou falar de mim que tenho uma filha, mas podia dizer de cada um dos senhores que aqui é pai. Se uma criança, filha nossa, está numa unidade hospitalar e nós deixamos de visitá-la, a sua imunidade cai. Porque a criança precisa da presença do seu pai, da sua mãe, da pessoa que é referência de amor para ela. Se um adulto está hospitalizado e, portanto, ele está lá deixado de lado e ele deseja, chega a ele alguém para dar a ele uma assistência religiosa, isso aumenta a sua imunidade. E aumentando a sua imunidade, essa pessoa se recupera mais rapidamente. Outro dia eu disse aqui, na audiência da Secretaria de Saúde para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu disse que estou apresentando um projeto e amanhã, senhor presidente, eu vou pedir em regime de urgência para ser votado um projeto aqui que diz o seguinte: as crianças que têm doenças crônicas, que estão hospitalizadas, precisam ter a presença de seus pais lá no leito do hospital para a sua melhoria. E dizia ao secretário de Saúde: conversa com o secretário de Transporte para a gente chegar num acordo para que as mães dessas crianças tenham condições de visitar seus filhos tendo gratuidade nos ônibus, porque isso vem ao encontro da própria saúde, e aquela criança vai, de certa forma, e muito rapidamente, deixar o leito do hospital, e isto é bom para a saúde. Da mesma forma, um paciente enfermo no leito do hospital, quando ele recebe uma assistência espiritual, essa assistência espiritual recobra suas forças, aumenta a sua imunidade, para que ele possa recuperar-se com mais rapidez e com mais celeridade. Com a palavra aqui, uma parte do vereador João Mendes Jesus. Muito obrigado, vereador Raimon. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quero manifestar também a respeito desse assunto.